Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Miderange e hoje eu trago para vocês um vídeo ensinando a como resolver essa questão de circuitos elétricos. Então, antes de mais nada, peço para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem, além de seguir o Instagram do canal, cujo link vai estar na descrição. Então não deixem de passar lá que eu estarei postando conteúdos a mais e complementares ao conteúdo que eu ensino aqui no canal no YouTube. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Trouxe aqui essa questão, tá? Uma questão com quatro circuitos que a gente está vendo aqui, em que é uma questão que pertence ao exame do ENAD, em que ela fala: em cada um dos quatro circuitos a seguir, que estão operando em regime permanente, estado estacionário, existe um bloco com um elemento desconhecido. Então, no caso aqui, a gente observa quatro circuitos diferentes, em que em cada um desses circuitos existe um bloco desconhecido, esse bloco aqui com uma interrogação, beleza? E aí, o que vai acontecer? Esses quatro circuitos estão operando em regime permanente, em que dois deles, os circuitos 1 e 3, estão operando em regime permanente com corrente contínua, devido à fonte de alimentação ser uma fonte de corrente contínua, né? Enquanto os circuitos 2 e 4 estão operando em regime permanente AC, em que a fonte de alimentação que está alimentando eles é uma fonte de corrente alternada, ok? E aí ele fala: em cada circuito, o bloco desconhecido pode ser substituído por letra A, um resistor ideal, letra B, um indutor ideal, letra C, um capacitor ideal, letra D, um curto-circuito e letra E, um circuito aberto. Beleza. E aí ele fala: apresente todas as opções de substituição possíveis para cada um dos quatro circuitos, observando as leis que regem seus respectivos comportamentos. Quanto ao circuito 4, justifique sua ou suas respostas. Beleza? Então, no caso aqui, a gente tem os quatro circuitos, em que, nesses quatro circuitos, o bloquinho desconhecido tem essas opções aqui de componentes ou condições que a gente pode substituir o bloquinho desconhecido. E a gente vai, justamente nessa questão, descobrir quais desses bloquinhos, quais dessas opções aqui podem substituir o bloquinho desconhecido nos devidos circuitos, tendo conhecimento dos valores de referência que pertencem ao circuito, seja as medidas de tensão e corrente que estão sendo apresentadas em cada um dos quatro, e os valores dos componentes que também vão influenciar na nossa decisão se essas opções aqui entram ou não para substituir o bloco desconhecido. Beleza? Bom, antes de começar, eu queria só dizer que eu vou estar resolvendo essa questão, a resolução dessa questão eu vou estar dividindo em partes, ok? Eu não vou estar tendo que gravar mais de um vídeo, porque senão vai ficar muito extenso explicar direitinho cada um deles, ok? Então, no caso aqui, eu vou estar dividindo em partes. Na primeira parte, que é esse vídeo aqui, eu vou estar explicando os circuitos 1 e 3, que são os mais tranquilos para eu justamente explicar e poder dar tranquilamente para explicar os dois juntos num vídeo só, ok? Os circuitos 2 e 4 eu vou ter que dividir em outras partes, beleza? Então, só para destacar, só para ressaltar, não deixem de assistir a continuação desse vídeo, as continuações desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos realizar aqui uma análise do circuito 1, né, para começar, em que a primeira coisa que a gente vai observar nele é que o circuito está operando em corrente contínua, como eu tinha comentado anteriormente, justamente por causa dessa fonte de tensão DC que está alimentando o circuito, ok? E aí, justamente por causa dessa fonte de tensão que está alimentando o circuito ser uma fonte contínua, faz com que o circuito opere em corrente contínua. Que, em outras palavras, quer dizer que a frequência angular operante do circuito é igual a 0 radianos por segundo, ok? E se justamente essa frequência angular, que a gente chama de ômega, é igual a 0 radianos por segundo, isso quer dizer que se no circuito nós temos indutores e capacitores, eles vão justamente, respectivamente, fechar e abrir. Ou seja, o indutor em corrente contínua, ele fecha, enquanto o capacitor em corrente contínua, ele abre. Então, no caso aqui, no nosso circuito, né, nós temos um indutor apenas, né, desses dois elementos que a gente analisou. E esse indutor, já que a gente sabe que ele fecha em corrente contínua, ele vai justamente se tornar um curto, ok? A gente substitui ele como um curto, beleza?
Por que isso acontece, né? Por que o indutor fecha e o capacitor abre? Bom, justamente por causa dessa relação que existe da impedância indutiva do indutor e da impedância capacitiva do capacitor em relação à frequência ômega, em que a impedância indutiva do indutor é diretamente proporcional à frequência ômega, em que, no caso aqui, como a gente está trabalhando em corrente contínua, ela é igual a zero, e justamente zero é a impedância indutiva. E se zero é a impedância indutiva, isso faz com que o indutor ele se torne um curto, ok? Ele fecha. Enquanto o capacitor é inversamente proporcional à frequência ômega, ok? E justamente se a frequência ômega ela é igual a zero, então faz com que essa divisão aqui tenda ao infinito, justamente fazendo com que um capacitor com a impedância tendendo ao infinito, ele se comporta como um circuito aberto, ou seja, ele abre, beleza? E aí, o que a gente vai estar fazendo? Como o primeiro passo aqui para resolver essa questão, a gente vai estar determinando a impedância total desse circuito. Então, no caso aqui, para determinar a impedância total do circuito, a gente vai estar fazendo o quê? Antes de explicar como eu estou fazendo o cálculo da impedância total, só queria fazer uma ressalva porque eu estou chamando de impedância total, né? Já que eu estou trabalhando em corrente contínua. Bom, como aqui no bloco eu vou estar substituindo por indutores e capacitores, em que eu vou estar avaliando a impedância deles, como a gente está vendo aqui a fórmula das impedâncias, indutiva e capacitiva, eu, por uma forma de escrita correta, né, que eu vou estar substituindo na fórmula da impedância total, eu vou estar chamando de impedância total justamente porque eu vou deixar a impedância total em função de impedâncias, entendeu? E não somente, a gente não vai estar trabalhando só com resistências, né? Porque a gente vai estar substituindo por diversos tipos de elementos. Então, no caso aqui, eu estou chamando de impedância total justamente para ficar adequado, já que eu vou substituir o bloco desconhecido por indutores e capacitores em que eles vão ter impedâncias respectivas a eles, entendeu? Por isso que eu estou chamando de impedância total por uma escrita formal e correta da relação de impedância da impedância total com as impedâncias que vão aparecer. Vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer, ok? Bom, aqui no caso, a gente vai estar determinando a impedância total do circuito, ok? E já adiantando aqui o objetivo, né? A ideia é a gente determinar a impedância total e justamente realizar testagem de hipóteses de substituição da impedância do bloco desconhecido para cada uma dos componentes que a gente tem para análise, ok? E comparando, verificando se a impedância total vai ser atingida. A gente vai ver isso mais à frente. Bom, aqui no caso, a gente vai estar determinando a impedância total, que vai ser justamente igual, por lei de Ohm, justamente a divisão da tensão total pela corrente total. Então, no caso aqui, para eu determinar a impedância total do circuito, que em outras palavras é a impedância desse paralelo aqui, do resistor com o bloco desconhecido, a gente vai pegar justamente a divisão da tensão que está alimentando esse paralelo e dividir pela corrente que está entrando nesse paralelo, ou seja, 24 volts e 2 amperes. E a gente determina que a impedância total desse paralelo é justamente 12 ohms, beleza? Outra forma da gente determinar a impedância total é justamente aplicar a fórmula do paralelo de componentes, em que a gente vai ter justamente o produto dividido pela soma, ok? Produto da resistência R pela impedância do bloco desconhecido, ok? Dividido pela soma da resistência R pela impedância do bloco desconhecido, ok? E aí, a gente parte, então, sabendo da impedância total, do valor da impedância total e da fórmula da impedância total em função da resistência e da impedância do bloco desconhecido, nesses dois formatos aqui que eu vou estar utilizando, eu vou estar realizando a análise para cada caso. A resistência, o resistor ideal, o indutor ideal, capacitor ideal, curto-circuito e circuito aberto, ok? E aí, justamente por causa disso, eu vou estar começando pelo primeiro, pela letra A, ou seja, o resistor ideal. Então, no caso aqui, eu tenho a impedância total sendo igual ao produto da resistência R, do resistor aqui, que é o de 24 ohms, pela resistência do bloco desconhecido. E aí, o que vai acontecer? Se eu substituir
né? No caso aqui, a resistência R a gente conhece, 24, 24, ok? E a gente sabe que o bloco desconhecido, a gente tem um valor não conhecido, né? E a gente sabe que o produto dividido pela soma é igual à impedância total, que nós conhecemos, que é 12, ok? A pergunta que a gente tem que fazer para saber se o resistor ideal é possível ou não no circuito é se perguntar, existe um valor de resistência que eu posso substituir aqui para justamente essa igualdade ser verdadeira? Bom, se eu substituir a resistência do bloco desconhecido, né, a resistência desconhecida, por 24, vai justamente fazer com que esse produto dividido pela soma seja igual a 12 ohms. Então, assim, a gente conclui que, ok, pode ser um resistor ideal. Ou seja, é possível substituir um resistor aqui no lugar do bloco desconhecido, que faça justamente o circuito com uma fonte de tensão de 24 volts gerar uma corrente de 2 amperes, uma corrente de 2 amperes, alimentando o ramo em paralelo. Beleza? Então, no caso aqui, a letra A é possível ser um resistor ideal, ok? Bom, a letra B é um indutor ideal, né? E aqui vem o motivo de eu ter falado do motivo de eu estar chamando de impedância total. Porque, no caso aqui, o bloco desconhecido, agora, né, o Z desconhecido, vai ser substituído pela impedância indutiva, tá? No caso aqui, uma impedância indutiva desconhecida, ok? Mas o que vai acontecer? Tem um detalhe muito importante, gente. Se a gente substituir no bloco desconhecido um indutor, né, com um valor desconhecido, né, se a gente substituir por um indutor, esse indutor que vai estar aqui no bloco desconhecido, o que vai acontecer com ele? Já que a gente está operando em corrente contínua, ele vai justamente, como é diretamente proporcional ao ômega, ele vai ser justamente igual a zero. E aí, esse bloco desconhecido aqui vai se comportar como um curto, certo? Ou seja, vai ter esse ramo aqui, a sua resistência total vai ser de 0 ohms. E aí, o que vai acontecer quando a gente for comparar justamente a fórmula da impedância total para ver se é possível atingir o valor de 12 ohms, que a gente sabe que a impedância total aqui é de 12 ohms, a gente, quando substitui o valor da impedância do indutor, que a gente calcula, já que a gente está corrente contínua, como 0 ohms, a gente verifica que justamente vai ficar 24 vezes 0, dividido por 24 mais 0, que vai dar 0. E vai ser justamente diferente do valor de referência que a gente quer, que a impedância total seja de 12 ohms. Ou seja, o bloco interrogação, né, o bloco desconhecido, não pode ser um indutor. Beleza? Agora vamos pensar, gente, no capacitor, né? E o que vai acontecer? Substituindo na fórmula do capacitor, né? Ou seja, ao invés de substituir aqui no produto dividido pela soma, eu vou estar substituindo aqui na fórmula do R divididos por... nesse formato aqui, nessa demonstração, do R divididos por R sobre Z desconhecido mais 1, ok? E aí, o que vai acontecer? Por ser um capacitor, né, a gente tem essa fórmula aqui, e por ser um capacitor, o capacitor, como a gente está operando em corrente contínua, o capacitor ele vai ter justamente o que, gente? Ele vai ter justamente, por estar operando em corrente contínua, e sabendo que ele é inversamente proporcional à frequência angular ômega, justamente vai fazer com que a impedância do capacitor tenda ao infinito. E por fazer ele tender ao infinito, quer dizer que ele vai se comportar como um circuito aberto. Vai se comportar como um circuito aberto. Ele vai abrir esse ramo aqui, ok? E como isso vai influenciar justamente na impedância total? Se eu tenho aqui a impedância total sendo igual a R divididos por R sobre impedância do capacitor mais 1, justamente a gente vai ter a impedância total vai fazer com que a divisão aqui por um valor infinito no denominador vai fazer justamente zerar esse termo aqui da esquerda mais 1. E aí vai ficar justamente no final das contas, tendo o conhecimento da resistência do resistor, sendo igual a 24. E isso aqui vai fazer com que a impedância total seja igual a 24.
o que é diferente do objetivo que a gente queria, que a impedância total fosse de 12 ohms. E aí a gente conclui o quê? Que justamente colocando o capacitor aqui, por estar operando em corrente contínua, vai justamente fazer com que a impedância total seja de 24 e não 12, demonstrando que um capacitor também não pode ser o bloco desconhecido, ok? O bloco desconhecido não pode ser um capacitor ali, seja de qualquer valor, ok? E aí, matamos o indutor, o capacitor, a gente sabe que pode ser um resistor. Agora a gente vai justamente para a opção do curto-circuito. E aí, gente, o que vai acontecer? O curto-circuito e o circuito aberto vão ser justamente casos específicos dos indutores e capacitores. Por quê? Porque quando é um curto-circuito, a gente substitui por um curto-circuito, a gente se depara com a mesma situação que foi com o indutor. Um indutor operando em corrente contínua, ele fechava. E por fechar, faz com que justamente a impedância desse ramo aqui, do paralelo, por ter o bloco desconhecido com a impedância de 0 ohms, por ser um circuito, um curto-circuito, vai fazer com que o paralelo justamente seja diferente de 12 ohms que a gente quer. Ou seja, demonstrando, pelo mesmo motivo que foi da impedância do indutor, do indutor ideal, pelo mesmo motivo, o curto-circuito faz com que a impedância desse paralelo aqui dê igual a zero, dê diferente de 12 ohms que a gente quer, entendeu? Então, por isso, o bloco desconhecido não pode ser um curto-circuito, ok? E, respectivamente, para o capacitor, o circuito aberto também não pode, porque o circuito aberto ele tem impedância infinita, tendendo ao infinito. E justamente na impedância total sendo igual justamente a R divididos por R sobre Z desconhecido mais 1, quando a gente tem o Z desconhecido tendendo ao infinito, vai fazer justamente com que a impedância total desse paralelo seja igual a 24, que é diferente a 12 ohms que a gente queria. Ou seja, o bloco desconhecido não pode ser circuito aberto, ok? E aí a gente conclui que, dentre as opções A, B, C, D e E, né, a gente percebe que a única opção possível para esse circuito aqui é a letra A, que é o resistor ideal, ok? Ok? Todos os outros não são possíveis. Agora, vamos partir para o circuito 3, como eu tinha falado no início do vídeo, né? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando do circuito 1 e 3, ok? Bom, analisando o circuito 3, né? A gente sabe que o circuito 3 é esse formato aqui que a gente está olhando aqui, tá? E aí, justamente por esse circuito aqui, ele está sendo alimentado por uma fonte de tensão contínua. E se ele está operando com uma fonte de tensão contínua, e como a gente tem nele um capacitor e um indutor, e a gente tem o conhecimento justamente que um circuito operando em corrente contínua, a gente sabe que os indutores fecham e os capacitores abrem, ok? Então, no caso aqui, o capacitor e o indutor que existiam, eles vão justamente, respectivamente, abrir e fechar, se comportar como circuito aberto e fechado, ok? Por quê? Por causa da impedância indutiva e impedância capacitiva, ok? Como eu tinha explicado antes. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai estar realizando o mesmo procedimento que a gente fez com o primeiro circuito. A gente vai estar determinando a impedância total do circuito, ok? E determinando a impedância total do circuito, a gente vai verificar se os componentes que a gente substitui aqui é possível atender a impedância total do circuito que o circuito está exigindo para a gente, ok? Então, no caso aqui, determinando a impedância total do circuito, a impedância total vai ser o quê? Ela vai ser justamente a divisão da tensão total que está alimentando, que é 10 volts, pela corrente total que está alimentando o circuito, que percorre o circuito. Que, no final das contas, vai ser justamente 10 divididos por 1. 10 volts, a tensão total, pela corrente total, que é 1 ohm, ok? É 1 ampere, 1 ampere. E no final das contas, a gente conclui que a impedância total vai ser igual a 10 ohms, beleza? Agora, a impedância total, analisando assim os componentes, a gente conclui que agora os componentes, né, que a gente está verificando, eles estão em série,
ou seja, é um resistor em série com um bloco desconhecido, e não mais um resistor em paralelo com um bloco desconhecido. Então, se eles estão em série, eu vou justamente pegar resistência ao resistor e somar com a impedância do bloco desconhecido. Mas a gente concluiu que a soma deles, que vai dar a impedância total é igual a 10 ohms. Então, no caso aqui, o bloco desconhecido, ele tem que então ser obrigatoriamente igual a 0 ohms, ok? Ele tem que se comportar como um curto, ok? Se comportar como um curto, entendeu? Não quer dizer necessariamente que é um curto. Ele tem que se comportar como um curto, ok? Então, no caso aqui, a gente vai fazer as testagens de hipóteses. Realizando análise para cada caso, né, das opções que a gente tem, sabendo a impedância total dos dois formatos, né, das opções só pode ser quem? Justamente a gente entendeu que o indutor ideal, quando se comporta em corrente contínua, a gente viu que justamente por ele ser diretamente proporcional à frequência angular ômega, vai fazer justamente que ele tem impedância igual a zero, ou seja, ele se comporte como um curto-circuito. Enquanto o curto-circuito, literalmente ele é um curto-circuito e sua impedância é justamente igual a zero, ok? Então, no caso aqui, das opções que a gente tem da A, B, C, D e E, que justamente atendem à impedância do bloco desconhecido se comportar como um curto-circuito, ou seja, tem impedância igual a zero, a gente só tem um indutor ideal e o curto-circuito como opções possíveis. Porque se a gente for trabalhar com um resistor ideal, um capacitor ideal, um circuito aberto, ou seja, as opções A, C e E, justamente no caso aqui, se a gente for colocar um resistor aqui, um resistor ideal, o resistor, quando a gente coloca, ele vai ter uma resistência diferente de zero, né? É diferente do indutor. O indutor, em regime permanente, ou seja, em corrente contínua, né? O indutor, a gente coloca ele ali, mas só que o regime permanente de corrente contínua faz com que ele se torne um curto. No caso aqui, quando a gente coloca um resistor em corrente contínua, ele não se torna um curto, ele não tem resistência, não vai começar a ter resistência zero, entendeu? Ele vai ter uma resistência propriamente no momento que a gente conectar aqui. Então, o resistor ideal também não pode ser uma opção porque ele vai ter resistência diferente de zero. O capacitor ideal, a gente já percebeu, a gente já conhece que a impedância do capacitor vai fazer com que o ramo aqui ele abra, ele tenda ao infinito. Então, também, é o extremo oposto. A gente queria que ele tivesse impedância nula, para se comportar como um curto-circuito. Mas não, ele vai ter impedância infinita, entendeu? Ele vai abrir esse ramo aqui e não serve para a gente. E o circuito aberto, quando a gente tem um circuito aberto, é literalmente o caso do capacitor que vai ter a impedância infinita e vai abrir esse ramo aqui, ok? Não vai tender o que a gente quer que a impedância do bloco desconhecido seja nula, ok? E aí a gente finaliza o circuito 3, que é o mais rápido de todos, que a gente conclui que as únicas possibilidades são quais? O bloco a opção B, um indutor ideal, e a opção D, que é um curto-circuito. Beleza, gente? Então é isso, gente. Eu vou dar uma pausa aqui, a gente continua falando dos circuitos 2 e 4 nos próximos vídeos. Beleza? Então, até já!